A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Queridos amados, é mais um privilégio, mais uma alegria de estar falando com todos os irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito na nossa vida, agradecendo a Ele o fôlego da vida que Ele nos concedido, por só nós ter esse privilégio de estar respirando, de estar falando da palavra do Senhor através do fôlego da vida, que o fôlego da vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Agradecendo a Ele por tudo, por tudo, pelo ar que nós respiramos, pelo nosso alimento, pelos nossos afazeres, e por Ele nos dar a autonomia para mim, para você, para que nós possamos meditar e entender o conteúdo que tem aqui nesse livro sagrado, que é a palavra do Senhor, que nós vivemos pela palavra. Então, desde já eu quero agradecer e mandar uma paz do Senhor abençoada para o apóstolo Carlos e a pastora Joelma, para o missionário Laércio, um grande homem de Deus, que tem trabalhado, se esforçado grandemente na obra do Senhor, e com a certeza ele se tem esforçado muito, e Deus no controle da vida dele, mesmo com todas as dificuldades, sabendo que é a palavra de Deus para a pessoa que deseja mergulhar na palavra do Senhor para fazer. É difícil, é espinhoso o caminho, mas em tudo nós temos que agradecer e resistir às dificuldades, às tentações, às negatividades dos seres humanos, quando a gente vem trazer uma palavra de conforto, e quando é bem recebido, às vezes nós somos bem recebidos, às vezes não somos bem recebidos, mas Deus sabe de todas as coisas, os pensamentos um do outro, e é assim que nós temos que fazer um pelos outros, um ajudando os outros, força espiritualmente, e principalmente ajudar também nas necessidades um dos outros. Nós temos que colaborar, ser um colaborador. Se nós ajudando um aos outros, ajudando o nosso próximo, nós estamos ajudando nós mesmos. Se nós abençoamos o nosso vizinho, nós estamos abençoando nós mesmos. Se nós abençoamos é, uma pessoa da rua, nós estamos abençoando nós mesmos. Se nós abençoa na igreja, estamos abençoando nós mesmos. Isso diz a palavra do Senhor. Então, amado, eu quero mandar também uma paz do Senhor Jesus Cristo para o pastor Paulo e o pastor João Batista, lá, lá no bairro Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, que eles também estão empenhorados tremendamente na obra do Senhor, grandes homens de Deus. Quando nós trabalhamos juntos, fazendo a obra do Senhor, Deus foi grandissimamente conosco, comigo. Eles nos fortaleceram com palavras vindo do trono do Todo-Poderoso, me alegravam. Nas dificuldades mais difíceis também que eu passei, eles me traziam as palavras de conforto, e me encorajando cada vez mais o pastor Paulo e o pastor João Batista, lá na cidade do Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu. E amado, também quero mandar também uma paz do Senhor Jesus Cristo para a missionária Cidicleia, que também Deus venha abençoar ele, que é a missionária, filha do nosso irmão saudoso José Silva, que já partiu para a Cidade Santa, está lá com os anjos do Senhor, cantando louvores, e sua digníssima esposa, a irmã Teresa. Que Deus lhe abençoe ele, que Deus abençoe toda a família dele, em nome de Jesus. E Deus fortaleça a missionária Cidicleia, porque ela tem empenhado fervorosamente em fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Também quero mandar a paz do Senhor para a missionária Almeni, na cidade de Caruaru. Ela também tem se dedicado na palavra do Senhor. Que Deus abençoe em todo o seu ministério, em todos os seus afazeres, do seu trabalho,
nos seus familiares, em todos. Eu agradeço a Deus por Deus ter nos ouvido, nos ouvir as nossas orações, a nossa súplica, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo pela nossa família em Cristo, todo aquele que se empenha corajosamente, mesmo as dificuldades, fazendo a obra do Senhor. Também vai uma paz do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para a missionária Inajara, que Deus lhe abençoe ela e toda a sua família, que Deus dê força, vigor para vencer todas as tentações, amado. Amado, no final, eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus. E com certeza, você que acompanha o vídeo até o final, ore também agradecendo a Deus, pedindo aí força, paz e misericórdia, porque a oração é a chave da vitória. Quero mandar uma paz do Senhor também, do Senhor Jesus Cristo, para todos da igreja que nós congregamos, a Igreja Apostólica Palavra da Vida, matriz lá em Caruaru, para todos os abençoados e abençoadas, e todos da filial aqui de Riacho das Almas, da filial de Caruaru, de todos os lugares, todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Quero mandar também, pedir a Deus, interceder por Deus, que Deus abençoe os comerciantes, o missionário Laércio, com sua esposa, Cid Cleide, abençoe ela no seu comércio, no seu viver, na saúde, em tudo. Deus venha nos abençoar grandissimamente, amado. Que Deus é bondoso e Ele é poderoso. E muito bom quando a gente vai na igreja e algo que nos aconteça, que nós demos um testemunho das coisas que Deus tem feito na nossa vida. Ele quer a palavra que nós devemos dar testemunho sobre a palavra do Senhor, dar testemunho de Jesus Cristo, porque Ele é que nos ajuda e nos capacita em tudo e todo. Agradeço a Deus pela minha família, pelos meus irmãos carnal, pelos meus irmãos, minhas irmãs aqui na cidade de Riacho das Almas, que Deus venha abençoar grandissimamente, porque passamos por dificuldades, tribulações, mas Deus à nossa frente para nos proteger. Quero trazer um texto para todos, mas antes, amado, eu quero lhe pedir para que você venha ajudar aqui no canal, para que você venha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para que o canal possa ir mais adiante, que através daqui, mesmo nós na igreja, fazendo a obra do Senhor, evangelizando pelas ruas, distribuindo panfleto, mas através também do YouTube, nós também estamos evangelizando. E através disso eu conto com você também, para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, que fica na descrição do vídeo aqui embaixo, deixa seu comentário, o seu pedido de oração, o que você estiver passando, faz o seu comentário, que depois nós fazemos uma conferência dos seus comentários, dos seus pedidos, e vamos interceder. Se você precisa de uma oração, seja lá o que for mesmo, nós escrevemos o seu nome no caderno, para que nós possamos constantemente, todas as madrugadas, estamos orando, intercedendo um pelos outros, para que Deus venha nos abençoar, porque nós temos que ser uma família unida na presença do Todo-Poderoso. Assim como o texto que eu vou ler, amado, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 16, eu vou trazer um textozinho aqui falando sobre com os irmãos, os colaboradores de Cristo, os trabalhadores de Cristo, falando. Mas o que os irmãos também se inscreva no canal, para toda vez receber os vídeos que nós postamos aqui, porque é a palavra do Senhor. Você vê que o canal, quando fala da palavra do Senhor, poucas pessoas dão credibilidade às palavras do Senhor, mas aquele que confia no Senhor renovarão suas forças, assim como a águia. Então ele se ouve, começa a assistir e vai até ao final para receber uma palavra. E através de ouvir até o final, você recebe a bênção do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo para você que é para você, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você dar alguma coisa para a igreja, você vai receber em troca. Não estou dizendo que Deus lhe abençoa grandissimamente. Porque se você é abençoado, você será um abençoador. É abençoando que você será abençoado. O apóstolo Paulo aqui, amados e amadas,
no capítulo 16, nesse 16, aqui, quando ele fala aqui, do capítulo 16, do verso 15, amado, quando ele está falando aqui sobre as coletas e sobre a união entre os irmãos. São exatamente 3 horas e poucos minutos da manhã. Todos os dias eu estou aqui nesse mesmo lugarzinho onde eu estou aqui. Quando eu não, no dia que eu não estou postando um vídeo, mas eu estou aqui agradecendo a Deus, lendo o texto sagrado, a Bíblia, este livro que é maravilhoso, é um ensinamento, é um livro de edificação que nos traz paz, alegria e nos dá o conforto e nos dá tudo aquilo que nós precisamos de estar aqui buscando o ensinamento. Mas para isso nós temos que mergulhar, ler a Bíblia, orar, jejuar e se fortalecer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aqui a Bíblia ela nos dá ela dá a explicação, ela faz a pergunta e ela mesmo dá a resposta. Então, meus amados e minha amada, vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 15, que fala sobre que o nosso tema é o projeto, sobre os projetos. Então, amado, Deus tem um projeto na minha vida, Ele tem um projeto na sua vida. Ou seja, todos nós, Deus quer dar um compromisso, uma responsabilidade, mas que nós possamos segurá-la com toda força, com todo o nosso vigor, com toda a nossa dedicação na palavra do Senhor, para que todos nós tenhamos um ministério na casa do Senhor. E este ministério vem através de nós mesmos, do nosso esforço. Ele nos ajuda. Mesmo em situações mais difíceis que você esteve, das piores situações que você esteja, mas Ele está no controle da sua vida. Então veja, amado, aqui da nossa leitura, no 1 Coríntios, capítulo 16, verso 15, ele diz: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminhei na viagem que eu tenha de fazer, porque não quero agora vê-lo apenas de passagem, pois espero permanecer convosco alguns tempos, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Mas ele prossegue também falando, continuando no verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a verdade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. E ele começa a dizer: sede vigilante, permanecer firme na fé, portai-vos voluntariamente, fortalecei-vos todos os vossos atos, seja feito com amor. E agora, irmão, eu vos espero o seguinte: sabeis que a casa de Estéfano são as primícias da casa e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfano e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram os que da vossa parte faltavam, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e a vosso reconheceis, pois ao homem como está. Aí ele
como está. Mas ele diz: a igreja da Ásia vos saldo no Senhor, muitos vos saldo. Arcla, Priscila e bem assim a igreja que está na casa dele. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então veja, amado, que aqui o apóstolo Paulo, ele está se sentindo o desejo de visitar os irmãos. Mas ele está sentindo o desejo para vê-los, mas não só para ver, mas que sentindo o desejo de permanecer com os irmãos alguns dias. Porque ele nos dá uma palavra de conforto e de ânimo para os irmãos, para que permanecer firme na fé, na palavra do Senhor, combatendo o bom combate, com toda a sua força e vigor ao todos os santos, conforme ele citou aqui. Todos os santos. Porque o apóstolo, ele se sentia triste quando chegava a notícia sobre ele, que muitos ouvia a palavra, permanecia na palavra, mas fazia as coisas ao contrário. Mas ele se sentia muito desgostoso, triste por isso. Então ele queria a vontade dele, mas ele era sempre guiado pelo Espírito Santo. A todos os lugares onde ele chegava, o apóstolo Paulo, ele sempre ia aonde o Espírito Santo lhe conduzia. Um dos maiores missionários que já existiu aqui na face da terra, o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, nas suas cartas, você vê que o Novo Testamento é dedicado totalmente sobre as epístolas de Paulo. E ele, anteriormente, antes do seu chamado, o quanto ele fazia, mas depois houve uma transformação sobrenatural, porque ele foi um vaso escolhido na mão do Senhor para levar toda a palavra do Senhor. E aonde ele chegava, ele plantava uma semente, e essa semente germinava, que era a palavra do Senhor. E assim é mais do que a nossa obrigação, meus amados e minhas amadas, a minha obrigação e todos vós que são colaboradores da palavra do Senhor, colaboradores de Cristo na obra do Evangelho, da graça de Deus. Que todos compartilhem a graça do Senhor, transmitindo para os irmãos, para todos. Não importa se você está transmitindo a palavra do Senhor, e muitos acreditam. A quem você planta a semente, que é a palavra, ela pode germinar de uma semente de 30, 60 a 100. E muitos podem plantar a semente, ela não germinar, mas simplesmente ela secará, porque não dará fruto. Não dará fruto porque não dão credibilidade na graça do Senhor, não crê, mas crê nas coisas do mundo. Mas nós temos que crer nas coisas que vêm do alto, que vêm do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós não cremos nas coisas que a gente estamos vendo com nossos olhos, imagine se nós vamos crer naquilo que a gente não vê, mas simplesmente nós temos que crer pela fé, que nós temos a certeza que nós temos um protetor, um defensor, um advogado para resolver todos os nossos problemas, amado. Então aqui o apóstolo Paulo está citando nesse capítulo maravilhoso, um texto muito bom. O capítulo 15 e o 16, ele é muito interessante para mim, para você. A instrução do apóstolo, ele falando, porque nós estamos falando da vária ressurreição. Por que vária ressurreição? Amado, no capítulo 15,
do verso 35 até o versículo 44, o apóstolo aqui está se referindo à vária ressurreição. Porque bem, mais alguém dirá, como ressuscitaram os mortos e em que corpo vem? Aí ele chama de insensato. O que semeia não nasce sem primeiro no morrer. E quantos semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove, dá, e a cada uma da semente o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é carne do homem, outra a dos animais, outras da ave e outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpo terrestre. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a da estrela, porque até entre estrela e estrela há diferença de resplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo naturais, ressuscita corpo espirituais. Se há como natural, há também como espirituais, amado. Aí ele termina aqui no versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Quando ele quis dizer que o primeiro Adão foi o primeiro... pois assim está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ele está falando de Adão sobre a sua esposa Eva. Isso também que foi como começou a vida humana. E o último Adão, que ele se refere aqui, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse último Adão, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo, que ele foi espírito vivificante, amado. Então veja que coisa linda, amada. Porque nosso corpo ressurreto será livre de todos os gemidos, é imortal, é espiritual, cheio de poder e glorioso, e é eterno, igual a de Cristo, como está lá escrito em Filipenses, no capítulo 3, verso 11, amado, tem uma referência. Mas há várias ressurreição, porque o filho da viúva, veja lá o que aconteceu lá em 1 Rei, no capítulo 17, verso 17 a 24. O filho da Sumanita, também lá em 2 Rei, capítulo 3, verso 32 a 37. O jovem de Naim, veja o que aconteceu também, a filha de Jairo, Lázaro, os filhos de Deus, os santos quando da ressurreição de Cristo, a Tabita, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 34, verso 39 a 34. Os mortos em Cristo, como se relata lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 13, do capítulo 4, verso 13 e 18. As duas testemunhas, que está lá em Apocalipse 11, 11. Os mortos no julgamento final, Apocalipse 20, verso 11, amado. Tem uma coisa que o apóstolo está dando instrução para nós, para mim, para você. Aquele que morre com Cristo, ressuscitará com ele. Aquele que permanecer em Cristo fielmente, então esse é chamado Filho de Deus, porque está fazendo a vontade maravilhosa do nosso Deus, o Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas. E para isso nós temos um objetivo, que é meditar na palavra do Senhor, amado.
Mas também, quando ele se refere aqui, o que nós seremos, o que nós seremos, o que nós seremos. Quando ele diz aqui no capítulo 15, no verso 52, amado, olha o que ele diz. Num momento, num abrir e fechar do olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão de incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade, não é mortalidade, não, imortalidade. E quanto este corpo corruptível se revestir de incorporalidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Mas ele está explicando a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Olha, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Então o apóstolo aqui está citando, amado. Onde está os teus aguilhões? Os aguilhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que ele fala com toda a autoridade, com toda a ousadia. E ele vai, portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E com certeza o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós teremos a recompensa, mas sabendo que a recompensa não é a recompensa enquanto nós permanecemos aqui nessa terra. Se a recompensa que nós esperamos é no final da nossa vida. Nossa vida é passageira, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como peregrino. Mas Deus é bondoso e misericordioso porque Ele está nos esperando, Ele nos trata como uma criança. Nós podemos ter muitas idades que estiver, mas sempre para o Senhor Jesus Cristo somos considerados como uma criança. Para isso que Ele nos dá o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos instruir e nos capacitar, para que possamos falar com ousadia e com autoridade, abençoando e sendo abençoado. Você abençoa e é abençoado, amado. Eu abençoo a Igreja Apostólica Palavra da Vida, serei abençoado. Eu intercedo ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo apóstolo, que ele se dedica fervorosamente com a pastora Zoel, na obra do Senhor, fazendo com toda diligência, até mesmo derramando lágrima, o apóstolo Carlos, derramando até lágrima, intercedendo a Deus pelos necessitados, orando. O seu tempo todo é na obra do Senhor, dia e noite na obra do Senhor, intercedendo pelos irmãos, pelos necessitados, e trazendo a palavra de ensinamento, dando instruções como nós devemos permanecer, assim como o apóstolo Paulo, assim como o missionário Laeste, ele fervorosamente, ele tem os seus trabalhos, que ele poderia até mesmo se ocupar mais no seu trabalho, na sua vida financeira, se preocupa, mas não, ele se preocupa primeiramente na obra do Senhor. E às vezes eu até creio, eu até acredito que às vezes ele não tem tempo, até mesmo nas correrias do dia a dia, do trabalho, e a preocupação de vir até a igreja, às vezes que não dá nem até tempo de ir até na sua residência, na sua família, na sua casa abençoada que Deus lhe deu. Às vezes não dá nem tempo de tomar até mesmo um banho, sair às pressas para vir à igreja, para trazer uma palavra de conforto e fidelidade para os irmãos, amados. Porque ele se sente alegre, se sente bem de trabalhar na obra do Senhor. E isso é obrigação de todos os nós se dedicar, mergulhar na obra do Senhor, para os necessitados, para nos dar ensinamento, trazer uma boa palavra, um conselho,
que vem do trono do Todo-Poderoso, porque muita gente, esse mundo que nós vivemos, amado, muita gente que é com angústia, decepção, depressão, muita calamidade, muita pestilência. E nós estamos aí com o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar uma cura, para nos curar das enfermidades carnal, das enfermidades do pecado, das enfermidades que o espírito maligno tem plantado semente junto com os irmãos, com todos os abençoados. Ele tem plantado uma semente para que venha destruir as famílias, haver uma família estar bem sucedida, bem abençoada, uma boa convivência. E ele planta uma semente, porque daremos uma brecha para que ele venha infiltrar-se na meio da família, e aí ele começa a fazer um estrago, uma arruaça numa família, num casal. Então, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que acreditam e têm fé e perseverante, resiste todas estas tentações para que o maligno ele não venha infiltrar no meio da nossa família. Então veja mais do que o que Deus dá, ele dá a vida a todos os que crerem, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 25. E também está lá em Daniel, capítulo 5, verso 23. Ele dá o crescimento, como está lá em 1 Coríntios 3, 7. Ele dá a paz, João 14, 27. Ele dá sabedoria aos que lhe pedirem, Tiago, capítulo 1, verso 5. Ele dá graça aos humildes, Tiago 4, 6. Ele dá vitória, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 57, quando ele diz aqui, no capítulo 15, versículo 57, quando ele diz aqui, amado, olha só que coisa linda. A graça a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que a Bíblia está bem explicativa para todos nós. Veja, amado, que ele diz aqui também. Ele dá tudo em abundância. Aí os irmãos vão lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 17. Ele dá de acordo com a riqueza de sua graça, Efésios 5. Mas tem aí a firmeza na obra do Senhor. No verso 28 do capítulo 15, do verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, não sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos que trabalhar com todo o vigor, na obra do Senhor, procura fazer o do melhor para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então veja que coisa maravilhosa, a palavra ela é bem explicativa. Mas aqui também, em Colossenses capítulo 4, verso 3, diz a palavra do Senhor o seguinte, no capítulo 4 de Colossenses, verso 3, coisa linda, maravilhosa, que fala também sobre a oração e a prudência. Como é que é? Perseverais na oração, vigiai com ação de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, que é a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Porque quando ele se refere aqui, ele está algemado, mas é pelo Espírito Santo nos conduzindo, e ele fazendo a vontade do Espírito Santo. Porque como devemos servir ao Senhor? Com integridade e fidelidade, de acordo de todo o coração,